Olá, olá, olá! Tenham todos um lindo e excelente dia. A pergunta que não quer calar: como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Estou eu cá, na minha casa, me aprontando para estar indo à casa do meu Senhor, adorá-lo e exaltá-lo. E a reflexão de hoje é: a alegria do Senhor é a minha força, é a sua força, é a nossa força. Ai de nós, se não for a vontade do Senhor, os benefícios que Ele tem nos dado, não é mesmo? O que seria de mim ou de você sem os benefícios que Ele tanto nos dá, tanto nos traz? Então, por mais que difícil esteja a situação, a circunstância, é tempo de ler, de meditar, é tempo de estar orando, estamos no ano da oração, precisamos levar nossa mente aos céus, pegar um livro, pegar a Bíblia para ler e nos firmar no que está escrito lá. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu ontem estive trocando umas suculentas de vaso, né? Eu compro aquelas miniaturas porque elas crescem muito, acreditem se quiser. Então, eu comprei um vaso maior, circular, e peguei todos que estavam no vasinho miniatura e coloquei naquele vaso. Só que tinha uma que eu tirei, chamada Tatu, né? Ela é bem cheia. E o vasinho que ela estava rachado, ela estava sem terra. E eu estava vendo a necessidade de trocar aquela plantinha daquele lugar, de tirar daquele vaso e colocar um outro vaso. Conforme eu ia limpando o ambiente, tirando as suculentas do vasinho pequenininho e colocando naquele vaso circular, o que aconteceu? Na mesma hora me veio uma reflexão. Muitas das vezes não é sobre você saber, você ser o potencial ou você ser útil. Muitas das vezes é apenas uma troca, é apenas uma retirada. E conforme eu retirei aquela suculenta daquele vaso e coloquei um outro, ali eu tive a convicção de que agora ela vai desenvolver, agora ela vai crescer, agora ninguém segura. O que aconteceu? Eu não sei porquê, mas conforme eu mexia com as minhas plantinhas e vinha essa reflexão muito forte sobre cada uma delas. Por quê? O vaso que elas estavam, mesmo sendo pequenininho, não estava mais comportando elas. Por quê? Porque elas cresceram, elas desenvolveram. Então, o crescimento tem disso. Às vezes, o local, o ambiente, não te comporta e você não consegue entender o que está te acontecendo, você não consegue ter o discernimento que está te acontecendo. Já aconteceu muito isso comigo, particularmente. E aí onde entra aquele processo, né? Alguma coisa em mim mudou, alguma coisa em mim está desenvolvendo. Não é sobre mais eu, né? É sobre o que está me acontecendo internamente. Então, que possamos levar essa reflexão e buscar na palavra de Deus sobre alguns discernimentos e algumas clarezas sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando não temos clareza na nossa vida e nem discernimento, ela estagna, ela para. Você fica dentro de um labirinto, daquele labirinto realmente que não tem saída. E aí ali eu aguento um pouquinho elas, né? Porque elas são bem pequenininhas, mas está desenvolvendo. Tinha uma que estava estourando o vaso. Mediante o tamanho dela, o vaso não estava mais comportando e coloquei um vaso redondo. Mas quando eu troquei o vasinho pequenininho e coloquei no redondo, ali eu já notei, aqui não vai dar todas elas juntas. Todas elas juntas. Eu peguei a maior, coloquei no centro e coloquei as pequenininhas. Pensei, agora que elas vão crescer mesmo. Porque eu tirei de um lugar menor, coloquei num lugar maior e não vai ter quem segure. E já planejando comprar um vaso individual para cada uma, porque eu sei que uma hora elas são violentas, elas são imensas. Para quem não me conhece, pessoalmente eu amo suculentas, eu tenho coleção de suculentas, só que eu compro miniatura e na minha mola dão flores,
elas crescem, desenvolvem, e aí que essa reflexão possa falar ao seu coração. Muitas das vezes não é da sua cabeça, muitas das vezes é Deus te apontando, filha, eu estou reformulando sua vida, ressignificando, você é outra pessoa, você não é mais isso, eu quero isso aqui pra você, e você não precisa ficar brigando com isso é natural, tá? Essas coisas acontecem naturalmente, tá bom? E eu quero que você leve pro teu coração essa palavra de hoje pela manhã. Tô indo para a igreja agora cedo, ao qual eu gosto do culto pela manhã, e lá também tem à noite, na minha igreja, ao qual eu congrego, né? E conforme eu estava me arrumando aqui, me veio essa reflexão. Pense você, ore ao Senhor, peça discernimento. Sem o discernimento, a gente não chega a lugar nenhum. Sem o discernimento, a tua vida não anda, a minha vida não anda. E discernimento é aquela voz realmente que fala na sua cabeça e no seu coração. Para você ter certeza, você tem que orar, entendeu? Você tem que orar e pedir ao Senhor um sinal que Ele começa a dar. Só que entenda uma coisa, a partir do momento que o discernimento vem na minha vida e na sua vida, você vai ter que aprender a ser solitário, tá? Porque você, quando pede ao Senhor para mostrar, Ele mostra, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus. Fui!